Hello! Aí! Olha aqui debaixo do coqueiro, gente! Tô tomando o maior solzão! Só que não, eu tô aqui num baita de um frio. Ai, meu Deus do céu! Tudo bem? Friozão bom demais, né? Mas eu tô aqui, gente, para lembrar vocês da nossa aula que a gente falava sobre a China, né? Aí eu tô assim, toda acobertada com esse cachecol aqui que eu ganhei e o pessoal veio, me deu, né, importado. Ai, pena que vocês não vão conseguir ver, viu, gente? Mas é made in China! China! Vocês pensaram, gente, um pouquinho naquilo que a gente falou na última aula, no último encontro? Pois então, gente, a China, ela é uma potência que existe há 5.000 anos. Só pensar, o Brasil tem 500 e pouquinho. O Brasil é nada perto da China, né? Então, a China tem uma baita bagagem, e pelo que a gente já contou na nossa última aula, a China, desde o início, no período mais remoto, né, lá quando ela se forma enquanto Estado, ela já se forma bem isolada. Até as muralhas da China, todos aqueles soldados que a gente já viu também, né, eles são bem místicos, aqueles soldados em terracota, lembra que foram enterrados, tudo para proteção da China. E a gente acha que a China veio agora, né? Incomodar agora. Não, gente, ela não veio incomodar agora. A China, ela tem realmente muito potencial. É que, como ela é um país muito grande, as potências emergentes sempre tentaram neutralizar, né? Então, só para retomar, porque eu acho que da última aula talvez eu não tenha deixado muito claro, a China foi uma potência na antiguidade. Quando a gente estuda a história antiga, que a gente vai falar Mesopotâmia, Egito, fenícios, hebreus, persas, né, que a gente vai falar daquelas civilizações, existia a civilização chinesa, que já era grandiosa. Ela já tinha hábitos, costumes, valores que faziam do povo um povo com uma ética, uma moral, e todos levando, né, aquela potência para uma mesma direção. E depois a gente contou também a aula passada que no mundo moderno, quando outras potências, né, foram surgindo, então as da antiguidade foram extintas, e outras potências foram surgindo. Surgiu Roma, depois Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, e depois, recentemente, Estados Unidos, né? E aí a China foi se... não é que ela foi se rebaixando, ela foi é, tentando se adaptar às mudanças que estavam acontecendo no mundo. Só que o povo chinês, ele não se deixou encantar pelo capitalismo. Porque como lá a política é uma ditadura, como existe um único partido, esse único partido segura tudo com muita garra, né, que é o Partido Comunista, independente de Mao Tse-tung, Deng Xiaoping, é o Partido Comunista que lidera até hoje. Então, eles não têm liberdade para se expandir, né? E do Deng Xiaoping para cá, né, da década de 80 para cá, a China tem tentado aparecer. Né? A China tem tentado encontrar o seu lugar nesse mundo capitalista.
Então, foi mais ou menos aí que a gente parou, que foi quando eu comentei da entrada de capital estrangeiro, da entrada de algumas multinacionais, de algumas marcas, né, que passaram a frequentar a sociedade chinesa, e acho que o mais marcante foi o episódio da McDonald's, né, que o McDonald's entrou e foi né? E aí a China começou a se perceber no mercado, né? A China é um enorme país, o território chinês é muito vasto, né? Um dos maiores do mundo, e também o número de habitantes. Tem 1,3 bilhão chineses. E é mais ou menos isso que a gente vai falar hoje. Então, a gente vai dar continuidade. Opa, peraí que eu desapareci, né, gente? A gente vai dar continuidade a essa questão da China ser essa potência nesse mundo moderno, né? Então, ela, como o título da aula passada, né? A China não é emergente, né? Ela é re-emergente, ou ela é o que ela sempre foi, né? Ela nunca deixou de ser. Eu vou dividir a telinha aqui com vocês. Espera um pouquinho. Oi. Pronto, tá aqui, né? A tela para a gente ir compartilhando e ir conversando aí com vocês. Opa, pronto. Tá todo mundo me vendo? Podemos continuar, né? Quer dizer, vocês não estão me vendo, mas eu estou vendo vocês. Então, na aula passada, a gente comentou que lembra que até eu mostrei o menininho tomando Coca-Cola, né? Que é a marca da década de 80, foi o símbolo da entrada do capitalismo dentro da China, e começaram a haver algumas mudanças econômicas a partir da década de 80. Né? A gente vê que foram criadas algumas zonas econômicas especiais. Essas zonas econômicas especiais, elas são conduzidas pelo Partido Comunista, né? Só que ela tem uma economia de mercado. Ela atende aos moldes do capitalismo. Mercado, lucro, né? Só que quem está por trás é o Partido Comunista. Então, existe um plano de China a ser executado. Né? Presta bem atenção nisso. Um país que tenha um projeto para onde quer ir, as coisas ficam mais fáceis. Infelizmente, nós aqui no Brasil estamos gatinhando, né? A gente arranha muito no projeto. Na verdade, a gente não sabe o que a gente quer para o país. Quando eu digo a gente não sabe, o povo brasileiro. A gente não sabe quando apoia um político ou quando apoia o outro, a gente não sabe muito qual é o projeto de Brasil que eles querem. Né? Depois que ele chega ao poder, é que a gente fala, puxa vida, né? Olha o que ele está fazendo, não devia estar fazendo isso, não deveria estar fazendo aquilo. Mas, na verdade, ele deveria ter apresentado para a gente qual era o projeto político que ele queria para o país, o que é bem diferente da China. A China tem esse projeto. Eles sabem aonde eles querem chegar. Né? Isso eu acho extremamente importante da gente frisar. Né? É uma ditadura, mas a gente sabe de democracias que trabalham da mesma maneira. Tá? Bom, quando teve
A gente viu na aula passada as revoluções que tiveram quase 1.000 pessoas mortas, né, protestando contra a ditadura do regime. Esse projeto de país passou por cima disso e criou um programa de modernização, né? E esse programa de modernização priorizava a produtividade em detrimento da igualdade social. Presta bem atenção. Você vê hoje a China crescendo. Então, vamos ver o preço que eles pagaram para esse crescimento. Eles vão produzir ao extremo. O chinês, ele trabalha insanamente. E ele dá graças a Deus porque ele tem trabalho. E a igualdade social é uma coisa que eles nem conhecem. Né? Eles nem sonham com a igualdade social. As taxas de crescimento econômico da China chamaram a atenção, porque elas equiparam-se, né? A taxa ela se equipara a grandes países, né? As maiores economias do mundo, mas a hora que você olha para a China, você fala, gente, que povo pobre. Quer dizer, é um país rico, né? Ele pode ter um PIB, né? Produto Interno Bruto dele pode ser alto, mas ele não tem uma distribuição de renda para que haja essa igualdade social. Né? Como é que a China cresce, de repente? Né? O que foi que aconteceu que deu certo essa China, esse projeto de país? Deu certo porque eles aceitaram investimentos de americanos, de europeus, de japoneses, de taiwaneses, de empresários chineses que moram fora da China e que investem lá dentro. Né? Tudo isso fez com que a China realmente despontasse como sendo uma das grandes economias mundiais. Né? Esse crescimento dá à China uma contradição, como o texto está dizendo, mas eu queria uma palavra mais coerente. Né? Existe dentro da China um abismo social. Né? Existe dentro da China algo que é incoerente. Por quê? O sistema político é uma ditadura ferrada. Tudo gira em torno dos interesses do Partido Comunista. A população não pode se manifestar. Eles são severamente reprimidos se eles saem nas ruas para protestar. Então, a gente vai lembrar aí de passeatas, de movimentos chineses que tiveram nos últimos 20, 30 anos, e que morreu muita gente. Muita gente. Acho que essa imagem aqui é uma imagem que todo mundo vai lembrar. É uma manifestação que teve na Praça da Paz, Praça Celestial, né? E que um estudante para na frente dos canhões, né? Que estavam lá para reprimir os manifestantes. Na maioria eram estudantes e que não concordavam. Se você for lembrar, em 89, estava tendo abertura econômica. Então, a gente estava vendo a queda do Muro de Berlim, a gente estava vendo a União Soviética voltar para trás e falar, olha, o socialismo não deu certo, o comunismo não deu certo, mas a China continuou
insistindo, não, presta bem atenção, não insistindo na economia socialista. Ela não investe mais na economia comunista. O governo chinês sabe que isso hoje é utópico. Tanto é que ele adota a economia capitalista, mas ele adota como como política a política ditatorial, né? A política do Partido Único, que é o Partido Comunista, onde ninguém pode questionar. Todo mundo tem que aceitar e aquilo continua, né? Vamos falar do espaço econômico chinês, né? A gente tem na agricultura e na pecuária o grande sustentáculo da economia chinesa. Afinal de contas, né, gente? 1 bilhão e 300 milhões de pessoas para sustentar. Hello! O Brasil tem 200 milhões, 215 milhões, 220 milhões, não sei, porque não sei nem se vai ter censo, se não vai, né? Estava nessa briga aí, mas em torno disso, o Brasil tem 215 milhões de habitantes. A China tem 1 bilhão e 300 milhões. Como é que alimenta tudo isso, gente? É lógico. Acelerando, investindo, estudando os recursos agrícolas e pecuários, pecuaristas. Então, as condições naturais, não, são favoráveis e a China trabalha principalmente em regiões que são férteis. Então, existem essas planícies chinesas que elas são preparadas para receber a agricultura e a pecuária. Né? Os chineses conseguem produzir anualmente cerca de 500 milhões de toneladas de alimento. Lembrando, a propriedade rural chinesa não é propriedade particular de ninguém. Na China não existe fazendeiro, não existe agricultor latifundiário, né? Aquele cara que tem uma grande propriedade. Não. Todo o espaço geográfico chinês é do Estado. E o Estado passa a gerenciar essas atividades agrícolas a partir de estudos, né? E o governo, então, cede ao agricultor, mediante ali um documento, o uso da terra e esse documento ele pode ser renovado ou não, né? Só que esse agricultor ele tem que mostrar resultado. Então, a terra não pode ser improdutiva. Atenção, olha as diferenças, né? Da China para um país como o nosso, que a gente tem enormes latifúndios improdutivos. Né? No Brasil, a gente vê gente passando fome, sendo que tem tanta terra agricultável. Só que nós não temos uma política pública, a gente não tem um projeto de país voltado para a agricultura. Aliás, eu nem sei se é isso que o povo queria. Né? Também precisava, como eu falei, o governante precisa saber o que ele está fazendo. Né? E não sei se aqui no Brasil as pessoas estariam preparadas, né, para essa cultura. A China
é o maior produtor mundial de cereais. Aí você fala, poxa, produz cereais, mas também importa? Sim, gente, porque eles podem produzir muitos grãos, eles têm muitos cereais, muitas coisas que são produzidas, mas também tem coisa que eles têm que importar. Nem tudo o solo deles, o clima é favorável, né? Então, eles têm alguns itens, como é o caso da soja, que eles importam aqui do Brasil, né? Então, o maior comprador de soja brasileiro hoje é o chinês, né? Porque, como a gente tem uma população chinesa de 1,3 bilhão de pessoas, eles têm que ter uma grande produtividade, né? Então, o alto consumo da população determina que o país tem que produzir e ainda comprar aquilo que falta, né? Essa imagem, não sei se vocês estão conseguindo apreciar, é cultivo de arroz em terraços na China. Lembra bem a agricultura praticada aqui na América pelos incas, pelos maias, né, que eram em terraços, né, que eles faziam em degraus. Eles utilizam essa técnica até hoje. Como a gente estava falando, né, a extensão territorial do país é enorme. Como é muito grande, vocês podem imaginar, é só a gente observar no mapa mundi que a China ela passa por diversas zonas climáticas e também por solos diferentes, com qualidades diferentes, né? Como eles são muito tradicionalistas, eles não são muito abertos ao que está acontecendo na casa do vizinho, porque eles estão mais preocupados em produzir alimento para eles, eles não estão preocupados em concorrer com o sistema capitalista em termos de ter, e eles continuam, então, com algumas técnicas agrícolas que acabam contribuindo para que eles se tornem peritos e diversifiquem os gêneros agrícolas que eles cultivam, né? A gente sabe que no sul eles cultivam muito arroz, né? E o trigo mais no norte. As questões climáticas, o arroz precisa de ser um solo mais úmido, né? Um clima mais ameno, e o trigo ele suporta climas mais frios. Então, aí você vê a adaptação da agricultura em relação ao solo e ao clima, né? Aí você vai... Eu estou falando tanto de agricultura, quem aí é mais ansioso deve estar já pensando, caraca, mas a China não é um grande produtor industrial? Pasmem, gente. Apesar de pouco mais de 60% da população chinesa morar no campo, o motor da economia atual é movido pela atividade industrial. Explico para vocês. A produção agrícola fica interna. Esse 1,3 bilhão de habitantes consomem. Então, eles não importam, não exportam, eles não vendem alimentos. Não, falta. Eles produzem, 60% da população mora na área rural, é agricultor e falta comida. Então, você tem que comprar ainda de outros países, né? Os 40% da população que estão na cidade estão trabalhando
nas indústrias. E é isso que dá a eles condições de ameaçar as outras potências. Os produtos industriais, eles são a pauta da economia chinesa. Eu estou querendo lembrar a palavra, gente, me fugiu aqui, mas são com os produtos industriais, né, que eles vendem, que eles mandam para fora do país, que eles conseguem ter divisas, que eles conseguem participar do mercado internacional. Né? Então, as indústrias de bem de consumo conquistaram destaque no mercado internacional. Da década de 80 para cá, você viaja para qualquer país, você compra lá qualquer bugiganga que você comprar, made in China. Você vai comprar desde produto têxtil até produto de tecnologia, né? Vem com um selinho made in China. Porque nos últimos anos, a China tem ampliado o setor industrial com desenvolvimento tecnológico. Só que o povo lá trabalha, viu? Trabalha doido. E detalhe, olha lá. Aqui a gente está falando, né? Os produtos industriais predominam na pauta das exportações. Eles produzem, só que eles não podem consumir. Lembra que umas 2 telas aí para trás a gente falou sobre a desigualdade, nem sei onde está para aí, que a gente falou sobre a desigualdade social que existe entre os chineses, né? Por quê? Olha lá. Eles priorizam a produtividade. Então, o cara passa o dia inteiro produzindo um iPhone, um não, né? Vários. O cara passa 1 ano, 2, 10, 20 anos na fábrica da Apple e ele nunca vai conseguir ter um Apple. Né? Ele vai lá e colabora, né, para que essa exportação tenha números assim, estrondosos que balançam a economia mundial, que ameaça as grandes potências, mas ele, coitadinho lá, o chinês, não tem acesso. Por quê? O que o Partido Chinês está preocupado? Em dar à população os mesmos privilégios do capitalismo? Não. O projeto deles é se alavancar enquanto economia. Então, eles querem brilhar ao sol. Né? Aí está uma indústria siderúrgica na China, e aí também a gente pode lembrar que nós aqui estamos ainda, né, nos acostumando com as máscaras. Eu acho que a gente já está assim, bem assim, adaptado ao uso de máscara, mas a gente está achando que logo nós vamos ter que largar essas máscaras, porque elas já deram, né? Nós já cansamos. Mas se você olhar, a China, eles usam máscara há muito tempo, porque há muita poluição. A poluição chinesa é altíssima. Então, as doenças respiratórias são recordistas, né? A China, nos últimos 30 anos, cresceu mais do que qualquer outro país no mundo. Por isso que a gente não pode chamar ela de emergente. Ela cresceu nos últimos 30 anos. Mas a gente tem que olhar
lá para trás, não esses últimos anos. Ela só está trilhando o lugar que é dela, assim eles pensam, né, gente? Há 5.000 anos atrás. Né? Como é que eles conseguiram crescer? Simples. Salários baixíssimos. Baixíssimos. A moeda chinesa, em relação ao dólar, é subvalorizada. Por isso que o cara não consegue ter um Apple. Porque ele ganha na moeda chinesa e o celular é vendido a dólar. Ele não vai conseguir. Como existe esse salário baixo e essa subvalorização da moeda, muito estrangeiro, investidor estrangeiro, se interessa por colocar as fábricas lá. Né? Então, atraem capitais de todas as partes do mundo. Isso é fazendo com que a China vá ganhando cada vez mais competitividade no mercado mundial. Né? Detalhe, lá não tem sindicato, lá não tem greve, lá não tem passeata, não tem nada disso. Se tiver manifestação, você já sabe o que vai acontecer. Né? Eles vão com toda a força policial para cima da população. Então, é um crescimento, mas olha o preço. O potencial de consumo em um país com mais de 1 bilhão de habitantes é outra coisa bem importante que a gente precisa pensar. Né? Porque os investimentos externos alavancaram o crescimento econômico chinês. Então, geraram muito mais empregos. Isso é óbvio. Né? Fez com que muito chinês que era da área rural tivesse a oportunidade de vir para a área urbana. Só que eles trabalham como escravos. A China, em 2001, ela foi aceita na Organização Mundial de Comércio, na OMC. E foi um empurrão para que outros países passassem a comercializar a China meio que de igual para igual. Então, houve esse intercâmbio aí comercial, né? E a geração de superávites assim, fenomenais. Mas, se a gente olhar as cifras, a gente vai falar, nossa, como a China é rica. A China é rica, mas o povo chinês não é. Não esqueçam disso. Ai, que delícia, fui tomar água, gente, porque a gente perde até o costume de falar, né? Porque fica tão confinada que quase não fala. Tô falando muito, tá me dando sede. Bom, vamos ver. Então, a gente falou lá da economia, como é que eles transformaram. Então, eles foram abrindo o mercado, foi entrando capital estrangeiro, eles pagam salário baixo, os agricultores também não têm uma vida confortável, porque a vida rural é bem rudimentar, eles não são equipados como a gente vê os latifundiários, como a gente vê as grandes fazendas em outras partes do mundo. A agricultura lá é agricultura na base da enxada mesmo, eles são trabalho braçal. Tem muita gente, né? Tem que arrumar trabalho para todo mundo. Se começar com trator, semeadeira, colhedeira, o que vai fazer com tanta gente? Então, faz parte do projeto. Vamos ver a transformação social e demográfica na China. Sim,
é o país mais populoso da Terra. Se vocês não decoraram ainda, decorem. A população chinesa tem mais de 1,3 bilhão de chineses. A taxa de crescimento da população vem decaindo. Por quê? Todo mundo lembra que a China praticou durante muito tempo a política de um filho por casal, e como eles são ainda, assim, vamos dizer, de uma cultura muito diferente da nossa, né? Eles ainda valorizam muito o filho homem, porque a gente falou, 60% da população ainda trabalha na área rural. E quem trabalha na área rural sabe que o trabalho do homem é mais valorizado, porque é um trabalho pesado. Lembrando lá, que eu falei, estou ainda na base da enxada. E com essa coisa de ter um filho só, dele ser mais, e o sexo masculino ser mais valorizado, a China passou por um período trash. Acho que todo mundo sabe que caso de infanticídio feminino provocou um desequilíbrio bem grande na população, porque foram matando as meninas, né? Nascia menina, tio, matava porque eu não quero ter filha mulher. Jogava, enterrava, enfim, era barbaridade, gente. Foi uma época horrível. E aí, o que acontece? Uma população só de homens. Vai procriar com quem? Né? Hoje essa política não existe mais, viu? Mas ela surtiu efeito. Não existe mais hoje a lei que obriga, não tem fiscalização, como tinha, né, em 79, até pouco tempo atrás. Não existe mais aquele controle rígido, né, da natalidade. Mas, como passaram-se muitos anos dentro dessa política, a cultura das famílias chinesas já absorveu famílias menores, né? É só a gente pensar também, nós já conversamos disso em sala de aula, quando a gente fala dos nossos avós, dos nossos bisavós, né? Que tiveram muitos filhos. Hoje, nós já absorvemos, né? O número de filhos bem reduzido. Nós, pelo menos a gente que vive nas áreas urbanas. Só da área rural pode ainda continuar, né? Aproximadamente 90% dos chineses concentram-se na parte oriental. Então, essa parte oriental é onde o solo é mais fértil, onde a rede hidrográfica é abundante para que haja, né, a plantação. A facilidade também proporcionada pelas vias de transporte fluvial faz com que chame atenção. Então, a gente vê a parte oriental, uma super concentração de pessoas nessa região. A porção ocidental tem vazios demográficos, se deve aí a maior rigor por causa do clima, por causa do relevo, né? Então a gente vê aí uns vazios demográficos, né? As duas cidades mais importantes são Xangai, que é uma das mais populosas do mundo, e Pequim, que é a capital. Dá um Google aí, gente. Dá uma pesquisada. Xangai, dá uma olhada como é que é. Só imagem, só para você ver. É a visão do inferno, gente. Se você acha que a 25 de março, perto do Natal,
é horrível. Vai lá ver o que é Xangai no dia a dia. A gente já falou que 60% dos chineses vivem no campo, né? Mas que ano a ano a gente está vendo a migração para as áreas urbanas. Cada vez mais as pessoas se interessam pelas áreas urbanas, porque é aquela história. A área urbana chama a atenção. As luzes, a modernidade, a pseudo, né, facilidade que vai se encontrar na área urbana. Nós já estamos, acho que, no inverso, né? Acho que o mundo capitalista, que a gente vê aí os extremos, né? Dois extremos, a China e um país, por exemplo, qualquer país europeu, a gente vê um fluxo migratório já no sentido contrário. Até a gente aqui no Brasil, né? A gente vê muito jovem abrindo mão da vida urbana e morar na área rural, principalmente em tempos de home office, né, gente? Com essa facilidade, né? Então, a China está nessa situação. Não é fácil viver na China. A China tem 56 etnias. Que seriam? Serão 56 povos com costumes e estilos de vida próprios. Lembra quando a gente estudou, né, sobre índios, que a gente fala sobre índios Guarani, índios Tupi, índios, as diversas tribos? Seria mais ou menos isso. Cada um tem uma língua, cada um tem um costume, cada um tem modo de pensar, de construir a sua religião. Então, tudo bem confuso, né? Alguns desses grupos minoritários reivindicam a independência, como é o caso do Tibete, né? Os tibetanos estão sempre querendo a independência. Ou os uigures, que eles vivem em Xinjiang, os mongóis da Mongólia interior. Vocês lembram, na aula passada a gente falou que a Mongólia é dividida, né? Os mongóis também reivindicam a independência, porque eles se acham economicamente equilibrados e não concordam com as decisões do governo da China, e eles querem a independência. Essa briga é de cachorro grande, né? Aprender o chinês não é fácil. Eles têm muitos dialetos. Eles têm essas etnias, eles têm muitos dialetos, né? Mas o governo chinês tornou oficial o mandarim, que é falado aproximadamente 70% da população. Né? Mas eles são obrigados, não que eles queiram. Então, eles cultivam o seu idioma de origem, né, do seu dialeto, mas eles são obrigados a sobreviver, né, e eles falarem o mandarim. Imagina, gente, que confusão, né? Deve ser uma loucura morar na China. Meu Deus. A religião chinesa, ela é uma das mais antigas. Então, a gente vê lá o taoísmo, o confucionismo e o budismo. São práticas religiosas milenares. Né? A gente já teve a oportunidade de ir em alguns templos, né? A gente já foi nesse que tem aqui em Ribeirão Pires, a gente já foi lá em Cotia, né? Vocês podem ter ido aí em outros lugares também, né? E cada um deles a gente vê que tem um
modelo diferente, né, de construir essa religiosidade. Mas todas elas, todas as religiões chinesas, que não são só essas três, essas são as principais, né? Elas têm muito aquela coisa da meditação, de voltar para dentro de si, de tentar encontrar o equilíbrio emocional, né? Os chineses foram os primeiros nas práticas de atividades físicas, como Tai Chi Chuan, Liang Kun, né? As lutas também marciais vieram dos chineses, que tem um pezinho na religiosidade, que é aquele momento de introspecção, né? Então, eles usam, né? Unem o útil ao agradável, né? Que é a meditação, a pessoa se autocontrolar, né? E também praticar as táticas belicosas de guerra, né? A China tirou, gente, com esse modelo econômico, apesar de explorar. Semana que vem, vou ver se eu encontro alguma coisa para mostrar para vocês imagens dessa exploração chinesa. Né? Calcula-se que eles tenham tirado mais de 250 milhões de chineses da miséria. Miséria, gente, é aquela situação que eu sempre explico. Eu não comi ontem, eu não comi hoje e não sei qual será a minha próxima refeição. Isso é viver na miséria. Né? Então, eles, nesses últimos 20 anos, conseguiram tirar 250 milhões de chineses da miséria. Então, lembrando, o chinês vai ter o que comer, mas a vida dele, olha, eu vou te contar, viu? É trash. Por isso que a Marechal Deodoro está cheia de chinês, né? Todo mundo querendo fugir de lá, né? Por outro lado, gente, apesar de eles terem tirado aí 250 milhões de pessoas da miséria, existe um abismo nas rendas entre os moradores das áreas urbanas. Essa diferença de salário, essa diferença de renda, chega a ser 3 vezes superior à média dos moradores da área rural. Então, é uma coisa bem discrepante, né? Bem, bem discrepante mesmo. No mundo todo, frequentemente, a gente vê cenas de protestos. Esse, na imagem, é em Londres, contra a repressão política, buscando, pedindo, reivindicando a independência do Tibete. É utópico, né? Porque está difícil. Tem muitos chineses conseguindo sair de lá e se instalando em várias partes do mundo, né? Porque, apesar deles estarem crescendo economicamente, da economia chinesa assustar outras potências, o povo chinês não vive num verdadeiro mar de rosas, né? Então, eu vou deixando a nossa aula por aqui. Eu vou ver se hoje eu consigo dar boa noite para vocês, que a aula passada eu não consegui, né? Espera aí. Vamos ver? Ei, aí eu aí! Nossa, quanto horrível! Tirei até meu cachecol chinês, porque estava com calor. Então, mas eu acho que fica aí a dica para vocês prestarem mais atenção na China, naquilo que está acontecendo,
nas colocações que vêm sendo feitas, né, em relação à China. Tudo bem, a gente só ouve falar de Covid, isso é fato, eu vou concordar. Eu já estou com a paciência por aqui de tanto ouvir falar de Covid. Aliás, acho que a próxima aula eu vou dar aula até de máscara, porque estou até com medo de chegar perto das pessoas, né? Então, gente, é isso por hoje. Para a próxima aula, eu vou separar algumas imagens para a gente trabalhar mais a gente construiu toda a história e acho que faltou, pelo menos eu senti falta, né, de mostrar para vocês algumas situações assim para gravar, para visualizar, tá? Dúvidas, sugestões, deixem na nossa comentário lá no nosso canal, né? Eu vi que vocês gostaram da última aula, todo mundo curtiu. E, gente, continuem nos ajudando, continuem, não nos abandonem, porque vocês são a razão da gente estar aí lutando pela FAT. E, se Deus quiser, agosto, quem sabe, né? Eu vou tomar minha segunda dose no comecinho de agosto. Aí, nós vamos começar a fazer. Quem tomou vacina, entra. Quem não tomou, não vai para a escola, fica em casa. Quero ver, hein? Todo mundo vacinado, pelo amor de Deus. Gente, beijos no coração e até o nosso próximo encontro.